Estamos aprendendo a história da missionária Rosângela Feitosa, uma menina que se converteu aos 7 anos e nesse mesmo ano sentiu o chamado do Senhor para anunciar Jesus ao povo moçambicano. Ela cresceu com este pensamento e assim que se tornou jovem, ela foi para o seminário, estudou teologia e assim que se formou, ela foi ser missionária na cidade de Lavras da Mangabeira e o seu grande objetivo era juntar dinheiro para seguir como missionária para Moçambique. Então, depois de 3 anos trabalhando em Lavras da Mangabeira e em Quitaús, ela juntou dinheiro suficiente para ir conhecer o seu campo missionário. E lá ela passou 52 dias trabalhando naquele campo e ela sentiu a confirmação do Senhor para o seu grande chamado. Então, quando ela voltou para o Brasil, depois dos 52 dias, ela estava decidida agora a levantar o sustento para voltar como missionária para o país de Moçambique. Então, quando ela chegou ao Brasil, ela decidiu deixar a cidade de Lavras da Mangabeira e ir com sua família, né? A sua família, parte deles já estavam morando em Minas Gerais, na cidade de Uberaba. E então, depois dela orar e sentir a confirmação do Senhor, com muita tristeza, ela deixou o Nordeste, um povo amoroso, que tinha cuidado dela muito bem, mas ela decidiu ir para lá, para levantar o seu sustento, para ir para o campo missionário. Então, quando a sua família se mudou para a cidade de Uberaba, ela foi a última a chegar lá. E quando ela chegou lá, era um dia muito frio, estava fazendo muito frio à noite. E ela não tinha casaco, não tinha cobertores e ela estava realmente sentindo muito frio. Ela não sabia como ia conseguir dormir aquela noite. Então, quando já era 21 horas, às 9 da noite, alguém bateu a porta da casa delas, né? E ela pensou, quem será uma hora dessa, né? Mas era, naquela noite, o missionário Daniel Brower. Ele chegou e ele disse, olha, eu trouxe cobertores para emprestar para vocês. E aquilo trouxe muita alegria para Rosângela, porque realmente ela achava que não ia conseguir dormir aquela noite. Mas Deus providenciou, através da vida daquele missionário, cobertores para que ela e sua família conseguisse dormir bem. Então, a adaptação, quando ela chegou em Uberaba, foi um pouco difícil. Ela sentia falta do calor humano do povo nordestino, né? Eles são assim, um povo muito amoroso, dado, um pouquinho diferente dos mineiros, que eles são um povo mais reservado. Mas assim que você consegue conquistar a amizade deles, eles são pessoas muito amorosas. Mas quando ela chegou, ela sentiu essa falta, né, daquele calor humano que ela tinha, as amizades que ela tinha no Nordeste. Então, quando ela chegou lá, logo ela começou a ajudar em 2 igrejas. Ela ajudava na Igreja Batista da Fé e na Igreja Batista do Calvário. Então ela começou trabalhando na Igreja da Fé, ela fazia um trabalho com as mulheres de lá, ela desenvolveu muito laço afetivo com aquelas irmãs e ela foi abençoada por muitas irmãs ali, mas teve uma irmã que cuidou muito, não só de Rosângela, mas também da sua família. Foi a irmã Tânia Coutinho. Aquela irmã, ela percebia, né, que Rosângela e sua família enfrentavam muitas dificuldades, né, financeiras, e aquela irmã, ela era muito sensível, e como ela tinha uma tia que tinha um restaurante,
Então ela sempre observava, né? Quando sobrava algo no restaurante da tia, rapidamente ela ligava para a Rosângela e dizia: olha, no restaurante da minha tia sobrou um pouquinho de carne, você não quer? E realmente tinha dias que era dia que eles não tinham nada para comer e Deus usava aquela irmã para providenciar aquele alimento. E às vezes Rosângela pegava uma vasilhinha pequena e ia lá, mas quando chegava lá tinha muito, eles doavam muita comida para eles. Então, Deus sempre supria as suas necessidades e cuidava da vida dela. Lá naquela igreja, né, ela fazia visitas, ela trabalhava com a sociedade feminina e foi lá também que ela iniciou um curso para ajudar as irmãs como preparar estudos, né, para a sociedade feminina. E quando ela começou a servir na igreja da fé, ela começou também a servir na igreja do Calvário. Lá ela começou com os adolescentes. E só depois ela começou com as crianças e jovens, mas na igreja do Calvário ela começou trabalhando com os adolescentes. Quando a igreja conheceu o projeto que Rosângela tinha para ir para Moçambique, o pastor reuniu os irmãos e eles decidiram que aquela igreja iria participar nesse ministério de Rosângela. Então, aquela foi a primeira igreja a ajudar a Rosângela e elas se tornaram parceiras no ministério dela para Moçambique, rumo a Moçambique, com 10% do salário mínimo, mais ou menos R$110 hoje. E então, no ano seguinte, eles aumentaram esse valor para 20%. E Rosângela ficou muito feliz por a igreja ter se prontificado, né? Foi a primeira igreja a abraçar o projeto dela rumo a Moçambique. Então ela conversou com o pastor e disse para ele que perguntou como ela poderia ajudar e ser grata por aquilo que a igreja estava fazendo com ela. Então o pastor disse: olha, então cuide dos adolescentes da igreja. Ele entregou para ela a classe de adolescentes. E realmente Rosângela se dedicou àquele trabalho com os adolescentes. Ela preparava os estudos, ela estava sempre com eles e ela evangelizava realmente aqueles adolescentes. Ela conseguiu ali levar muitos adolescentes a Cristo. E depois ela começou a auxiliar no ministério infantil da igreja, e era um ministério onde tinha muitas crianças, né, e de idades diferentes, e tinha muitas crianças especiais. Então ela começava a ter esse ministério, cuidando das crianças e preparando aulas diversificadas para atingir cada criança, né, para alcançar aquelas crianças que tinham alguma deficiência. Ela tinha esse cuidado de estar preparando um trabalho diversificado para ela. Ela fazia visitas e tentava sempre ajudá-las. Então, durante o período que ela viveu em Uberaba, ela foi muito abençoada. Ela servia a Deus com todos os seus talentos, né? Ela ministrava com as crianças, ela trabalhava com as mulheres, com os adolescentes, ela distribuía folhetos, ela organizava eventos na igreja e ela sempre se dedicou ao trabalho de Deus. E ela sempre buscava cada oportunidade que Deus dava para que ela pudesse falar de Jesus. Mas o seu grande desejo mesmo era ir logo para Moçambique e começar o seu ministério, que Deus tinha feito o seu chamado. Então, todo mês ela continuava fazendo uma viagem para visitar alguma igreja. E então, durante todo o período que ela fez para levantar o seu sustento, que foi de 2009 até 2014, ela viajou pelas 5 regiões do Brasil, né? Ela visitou igrejas em diferentes regiões, nas 5, e ela conseguiu visitar 181 igrejas. E dessas 181 que ela visitou,
Então, 30 igrejas se comprometeram a ajudá-la no seu projeto missionário. Em 2010, a missionária Rosângela, ela tinha se afiliado à Missão Batista Brasileira Fundamentalista. Ela faz parte da MBBF, né, que é a missão que ela se afiliou. Então, desde que ela levantava o seu sustento, ela estava vinculada a esta missão, que seria a missão que a enviaria para o outro país. Foram anos de bênçãos, né, que ela passou ali em Uberaba, mas Rosângela sempre teve a saúde dela muito fragilizada, né? Então, em toda a sua vida, ela nunca teve uma boa saúde, então ela sempre enfrentava problemas de saúde. Mas isso nunca impediu dela fazer a obra de Deus, de se dedicar àquilo. No último ano, né, que ela passou no Brasil, que foi 2014, ela teve o privilégio de fazer o curso, né, da ABCB, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. E ela fez esse curso, né, em 2 anos, em 2 lugares diferentes. Ela fez uma parte em Águas de Lindóia, São Paulo, e outra parte em Fortaleza, no Ceará. Foi um curso muito especial, porque ajudou a sua própria vida e a ensinou como servir e ajudar os outros. Então, no início de 2015, como ela já tinha uma boa parte do sustento necessário para ela ir a Moçambique, então ela começou a se organizar para fazer a sua viagem naquele ano. Foi um ano onde ela teve que organizar os papéis, todos os trâmites de viagem, e finalmente, quando chegou o mês de dezembro, ela estava pronta com todos os papéis para fazer a sua viagem missionária. Ela recebeu algumas malas de presente, né? E ela tinha malas para fazer a viagem. Então, no dia 7 de dezembro de 2015, foi o dia que Deus permitiu ela viajar para o país de Moçambique. Durante a viagem, né, um filme passava em sua mente, né? Ela lembrava de quando Deus tinha chamado ela, ainda pequena, para ir àquele país falar de Jesus, e aquelas cenas, né, passavam um filme na sua mente, o cuidado, a provisão de Deus, as dificuldades que ela enfrentou, mas ela se sentia realizada, porque via Deus cumprindo o chamado na vida dela. Foi um momento assim difícil também, porque ela estava deixando a família, ela estava seguindo para um país distante, um país que ela não conhecia, né, praticamente ninguém, apenas uma família de missionários, mas ela sabia que tinha um Deus que a tinha chamado e que era fiel para cuidar dela, estar com ela em todos os momentos. Então, no dia 8 de dezembro, né, depois de 24 horas de viagem, Rosângela finalmente pisou no solo africano. E quando ela chegou lá, o pastor Divino Amorim e sua família, que já estavam lá, estavam esperando por ela e a levaram para sua casa, e ela ficou morando ali com o pastor Divino por um mês. Nos primeiros dias foram muito difíceis, a saudade, a adaptação, né? Ela era muito tímida, então como ela era estrangeira e de cor clara, né? Todo mundo logo percebia que ela não era daquele país, então isso deixou ela um pouco tímida e demorou um pouco para ela um mês mais ou menos, para ela começar a conversar com as pessoas. Embora Moçambique fale o português, é o português moçambicano. Então, quando ela chegou lá, ela sentiu algumas dificuldades para entender algumas falas, né, conversa. Às vezes ela não conseguia realmente entender. Por exemplo, banheiro lá
eles chamam de casa de banho. Posto de gasolina, eles chamam de bomba. Ficar internado é ficar de baixa, né? Ponto de ônibus lá, ou rodoviária, é paragem. E quando você quer dizer sim, ou ok, tudo bem, você diz ia. Então, às vezes, ela não conseguia entender, né, quando eles começavam a falar rápido, e às vezes ela precisava de pessoas para ajudá-la na interpretação. Mas, depois de um mês morando na casa do pastor Divino, ela foi morar em um orfanato chamado Zimpeto. Era um orfanato de meninos que ficava um pouco distante, né, da cidade. E lá nesse lugar ela só tinha um quartinho bem apertado, onde só cabia a cama dela e algumas coisinhas. A cozinha era... Todas as pessoas do orfanato usavam, era praticamente a cozinha pública, né, para o orfanato. O banheiro, a lavanderia, então... Ninguém tinha particular, aquilo era público do orfanato. Foi um período bom, né, onde ela pôde conhecer muitas pessoas, que lá recebia muitas pessoas de fora, mas assim, ela achava ruim porque ela não podia receber ninguém, não cabia ninguém, ela não podia receber visitas, mas ela ainda ficou lá por 2 anos, naquele lugar. E logo que ela chegou lá, os missionários avisaram para ela: olha, Rosângela, você tenha muito cuidado. Aqui tem muito roubo e ninguém defende estrangeiro aqui. Então, quando olhavam para ela, por ser uma pessoa branca, todos já percebiam que ela era uma estrangeira. Mas Rosângela sempre confiava no cuidado e proteção de Deus. Num certo dia, ela foi para a cidade. E ela precisava sacar o dinheiro, né, para ela pagar o aluguel do orfanato e comprar algumas coisas para sua alimentação e se manter. E então ela tirou mais ou menos um salário mínimo, né, e ela sacou o dinheiro, né, e quando ela vinha voltando, ela pegou um transporte lá, que é o transporte público lá, um tipo de ônibus pequeno, talvez um tipo uma van, chamado de chapa, mas eles enchem de pessoas o quanto couber dentro, né? E então, quando ela estava entrando na chapa, né, ela recém-chegada ali, não estava muito adaptada, ela não teve esse cuidado, mas ela ouviu quando uma senhora gritou: moça, tenha cuidado que estão lhe roubando. Ela puxou a bolsa dela e segurou, ficou guardando ali, né? Ficou com muito medo. Mas quando ela chegou lá no Zimpeto, que ela olhou, elas já sabiam que tinha muito roubo, então ela dividiu o dinheiro em vários locais da bolsa, né? Guardou em lugares diferentes. E graças a Deus eles só tinham roubado um valor referente a R$10. Então era um valor pequeno, né? Graças a Deus não foi um grande roubo. E outra vez ela voltou à cidade e como ela já sabia que tinha roubos, ela só andava com o dinheiro que ela ia realmente usar naquele dia, né? Ela não carregava dinheiro de jeito nenhum. Então, quando ela ia voltando, ela sempre pegava a chapa, né? Que era bem mais barato, né? Eram 7 meticais. Mas naquela hora não passou a chapa, passou um ônibus um pouquinho maior e ela subiu, né, no ônibus. E quando ela entregou 7 meticais, ela não sabia que tinha um outro valor para andar no ônibus. E quando ela entregou, o cobrador falou: olha, moça, aqui são 9 meticais. E o ônibus já ia andando, ela disse: então o senhor para o ônibus, porque eu não tenho os 9 meticais, eu só tenho 7. O senhor para e eu vou descer. Então, uma senhora que ela nunca tinha visto, alguém que ela não conhecia, aquela mulher disse para o cobrador: olha, deixa ela aí que eu vou pagar os 2 meticais. Era uma senhora africana. Rosângela sentia nessas pequenas coisas Deus cuidando, Deus protegendo, né? Deus livrando ela em todos os momentos da sua vida. Então, como ela vivia lá no Zimpeto e era distante para ela vir para a igreja, ela sempre precisava da ajuda de alguém para ir até a igreja, né? Porque quando ela descia, né, da chapa,
o caminho que ela seguia para a igreja era muito complicado. As ruas lá, ela disse que é tipo um labirinto, então leva um tempo para você aprender realmente a andar naquele lugar. Então um dia ela tinha marcado, sempre tinha alguém para levá-la, mas teve um dia que ela marcou um estudo para ela fazer. E naquele dia, como ela ia fazer um treinamento com os professores de lá, não tinha ninguém que pudesse acompanhá-la até a igreja. E ela, mesmo assim, ela decidiu tentar ir sozinha. E ela foi. Quando ela começou a andar nas ruas, ela não sabia onde estava. E ela andou para um lado, andou para outro, não conseguia lembrar onde ela estava, identificar a rua onde ela estava, se poderia chegar à igreja. Ela começou a orar a Deus. Ela não via nada na rua e não viu ninguém. Aí ela orou a Deus, ela disse, não, eu vou parar aqui. Eu não sei para onde vou, eu não sei onde fica a igreja, eu não vejo ninguém aqui. Então ela viu uns pneus sentados na rua e ela sentou lá e ela ficou esperando. Mas só no próximo capítulo a gente